Bem, meus amigos, estamos aqui em mais uma edição do Vozes do Horizonte, esse podcast que tanto oportunidades de escutar boas histórias tem nos dados, né? Então, assim, hoje a gente vai escutar aqui, bater um papo muito gostoso com algumas amigas do nosso município. A gente está aqui com a dona Ana, a gente está aqui com a Tainara e eu tenho andado muito no município de Horizonte e nesse caminhar eu tenho escutado várias histórias. E em um desses momentos eu tive a grata satisfação de bater um papo lá com a minha amiga Ana e a minha amiga Tainara. Tainara, doutor, eu não lembro muito bem dessa história, né, Tainara? Isso. Mas, assim, quando elas forem contando aqui, a gente vai batendo um papo e a turma vai entender. Mas foi uma história muito legal e elas resolveram participar desse nosso bate-papo aqui com o doutor para a gente ouvir um pouquinho, né? Então, assim, antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês pela disponibilidade de estar conversando com a gente. Verdadeiramente, Vozes do Horizonte, são duas horizontinas. Sim. 49 anos, é? 49. 49 anos que já está nessa caminhada natural de Iracema. Iracema. Iracema, né? A Tainara não, Horizontina. já é horizontina nata, Isso. né? E a trajetória deles é uma trajetória muito legal. Então, assim, é mais esse bate-papo, a população de Horizonte vai ouvir um pouquinho aí sobre vocês. Fique aí à vontade, minha amiga Ana, minha amiga Tainara. Vamos aqui batendo nesse bate-bola aqui, conversando um pouquinho, né? Eu que agradeço. Olha, assim, o fundamental nessa história é justamente o acesso, né? Eu acho que é isso, né, Ana? Uhum. A Ana, quando eu tive na casa dela, e ela disse, pai, doutor, eu queria conversar com você, né? Teve um dia que eu fui lá no seu posto e tal. E eles moram, para quem não sabe, eles moram no Zumbi, né? O Isso. Zumbi é o posto de saúde que eu trabalhei como médico de família durante 18 anos seguidos. Só que a rua deles, a rua de vocês, não é a rua da minha área de cobertura, porque o posto do Zumbi, para quem não sabe, tem 3 postos, né? São Isso. 3 unidades de saúde. Isso. Então são 3 equipes, tem 3 médicos, 3 enfermeiros, 3 dentistas e tal. Isso. Só que as meninas não são da nossa área, né? Vamos bater um papo assim. Como é que foi essa história? Como é que é? O que foi que ele como é que nós, Alexandre, Dona Ana e Tainara, nos encontramos? Pronto. Foi no dia, está com 14 anos, que teve. A minha filha ficou muito doente. Aí eu levei ela para o médico, para o hospital, antigamente era o hospital. Aí a Tainara estava vomitando muito, muito doente. Pouco tempo ela perdeu 13 quilos. Aí eu levei para a médica, aí a doutora pegou, passou logo um monte de exame nela e disse que era para me fazer urgente. Aí me amostrar ela no outro dia. Aí assim eu fiz, levei para ela e ela disse assim: a sua filha tem diabetes, só que você tem que procurar urgentemente o doutor Alexandre. Aí eu peguei e falei, mas ele não é da minha área, eu sou de outra área. Não, mas só que pode lhe ajudar só é o doutor Alexandre. Aí tudo bem, procure ele que ele vai lhe ajudar. Só ele que pode lhe ajudar. Aí eu fui para o médico, cheguei lá, o senhor estava atendendo uma pessoa, e eu fui esperar, e eu lá chorando com ela, passando mal, meu braço, e eu não tinha nem noção que era diabetes assim para criança. Eu achava que diabetes fosse só para adulto. Aí o senhor saiu para resolver alguma coisa. Quando o senhor saiu, viu eu chorando com ela, passando mal, o senhor perguntou o que é que eu estava passando, né? Que estava acontecendo alguma coisa. Eu disse que queria falar com o senhor. Aí o senhor logo atendeu a pessoa e mandou eu entrar com ela. Quando eu entrei, a senhora já foi logo olhando os exames e falou que a Tainara tinha diabetes e o senhor tirou ela, levou ela para medir a glicemia dela, ela estava com 400 já, quase 500. Aí eu fiquei muito aperreada, que eu não tinha noção que era diabetes, eu chorando muito, e o senhor mandou me acalmar. E logo o senhor fez logo as papeladas para poder fazer caminhamento para o centro diabético. E o senhor ainda deu um papelzinho, que esse papelzinho eu perdi. E o senhor ainda observou, assim, deu observação lá na Secretaria de Saúde, que atendesse eu urgentemente, que era uma criança que tinha diabetes tipo 1. E eu, logo isso aí foi... Eu fico muito agradecida, porque
Se não fosse o senhor, eu não tinha conseguido, né? E o senhor nem da minha área era e me atendeu, né? A Tainara. E logo eu fui atendida no centro diabético, até hoje ela se trata lá, 14 anos. E graças a Deus eu agradeço muito o senhor, porque se não fosse o senhor, eu não tinha como eu descobrir, né? E é isso. A gente, assim, quando ela me contou essa história, vocês são há 14 anos atrás, e eu digo para vocês, hoje a Tainá, na época você tinha 5 anos, não era isso? Tinha 11 anos, né? Hoje está com 45. 25, né? Então, assim, o que mais me impressiona nessas histórias, antes de mais nada, eu acho que essa é a nossa função enquanto profissional de saúde, né? Obviamente, isso não foi nenhum favor nem nada, é uma obrigação nossa. A gente que está ali na unidade de saúde, eu sempre, pessoalmente, eu posso dizer isso, que sempre fiz isso, né, enquanto profissional de saúde, seja em Horizonte, Barreira, Crateús, Poranga, Ipaporanga, né, Chorozinho, cidades que eu já trabalhei. Eu acho que a gente tem que estar disponível, né? E em estando disponível, a gente tem que colaborar da melhor forma possível. E aí a Tainara, né, também teve essa colega do hospital que foi fundamental para dar essa sinalização, né? Há 14 anos atrás o município de Horizonte não tinha UPA, a emergência era no hospital, que é uma coisa que vocês que são do Zumbi sabem do grande absurdo que foi o fechamento do hospital. Também Né, acho. há 10 anos, 11 anos que o hospital está fechado e tem causado aí grandes problemas para o nosso município. E um dos nossos desejos, se Deus quiser, aí falando um pouquinho da nossa, né, do nosso pensamento enquanto homem público do município, é transformar o município e devolver o mínimo que é a dignidade e um tratamento de saúde adequado. E eu ainda hoje, quando a gente conversou com vocês para bater esse papo, é para trazer assunto, para trazer à tona dois assuntos. Primeiro, o acesso ao profissional de saúde. A gente não era da sua área, mas assim, a dificuldade que as pessoas têm, às vezes, de procurar o profissional da área, que é um fato, né? E isso precisa ser trabalhado junto à gestão de saúde, né? Oportunizar as pessoas para que esses casos, que são casos diferenciados, casos que você não pode estar demorando, tem que atender de forma urgente. Inclusive, já era para o hospital, inclusive, ter tido um manejo diferente, mas assim, além de você trazer para a tona a fragilidade do acesso, que é um fato real, eu escuto muitas histórias como essa de vocês, há anos que eu escuto essas histórias, né? E a gente sempre tem discutido isso, a importância da gente ampliar esse acesso. Por isso que a gente pensa em abrir o hospital, né, deixar pelo menos um posto aberto 24 horas, assim, 24 horas não, desculpe, deixar pelo menos um posto aberto durante o final de semana, para que as pessoas possam pegar seus medicamentos também durante o final de semana e feriado, afinal a doença ela não para. A gente tirar ali pelo menos 6 ou 7 postos de saúde para estarem abertos durante a noite, né? Você tem a BR que corta o horizonte, bota 3 do lado de lá, 3 do lado de cá, fica ali Catolé, Queimados, Buenos Aires de um lado, fica aqui Planalto, Dourado e o Zumbi do outro lado, e fazer um rodízio durante o final de semana para os postos estarem sempre abertos e aumentar o acesso à população no quesito saúde, que hoje é o maior flagelo do nosso município, né? Mas aí eu queria também, Tainara, te puxar um pouquinho para essa conversa, porque um dos grandes problemas que eu enxergo no município, especificamente com relação à doença que você está convivendo esses anos todos, é que não existe um acompanhamento adequado. Naquela época eu já tive que te encaminhar para o centro de diabetes. Eu te digo hoje, se aparecer uma outra criança em um posto de saúde com 4, 5 anos, com uma glicemia de 300, 400, obviamente vai tratar ali a fase inicial de urgência e emergência, que precisará ser feito, caso precise, mas vão encaminhar de novo para o centro de diabetes. Entendeu? O que é que isso demonstra de forma muito clara? O quanto o município de Horizonte não se preparou, não se otimizou e não se adequou às necessidades do nosso município. Então, tem que estar jogando o povo. O centro de diabetes é excelente, é fantástico, mas a gente poderia ter uma estrutura melhor. A gente poderia ter um profissional de saúde mais habilitado, com maior conhecimento para tratar as crianças do nosso município que têm essa grave necessidade, de
cuidar bem da diabetes para que a descompensação não gere complicações graves, inclusive com risco de morte, né? Que é um fato. Quantas, né? Com certeza. E hoje a gente não tem isso no município de Horizonte. A gente quer trazer esse ambulatório infantil para o nosso município, né, de diabetes, para a gente poder dar para vocês um tratamento minimamente adequado e livrar vocês dessas viagens. Sem falar, aí eu quero te trazer, como é que está isso, assim, esse teu acompanhamento, como é que foi você perceber, né, ali na infância, essa dificuldade, no colégio, o dia a dia, a família, a educação da família, enfim, ainda hoje você está aí nesse aprendizado, né? Quem tem essa patologia nunca deixa de aprender. Como é que está na tua vida essa questão da convivência com a diabetes e como é que foi lá atrás, né, esse primeiro baque aí, não só com a família, mas colégio, tudo. Como é que está isso aí, Tainá? No começo que a gente descobriu, né? Eu não fazia ideia do que era. Eu só via as pessoas chorando, desesperadas, minha família inteira, assim, desesperada. E eu não sabia o que estava acontecendo. Que é diabetes? Meu Deus, estou morrendo. Aí depois que eu fui, né, saber porque é uma coisa muito. Não tem aquele conhecimento geral. Se a pessoa vê que eu tenho diabetes, a pessoa já pensa o quê? Eita, que daqui uns anos ela vai perder uma perna, ela vai ficar cega, ela não vai poder engravidar. Então é um conhecimento muito pequeno ali, ninguém entende muito bem, né? Aí depois de um tempo que eu descobri, que eu vim ter esse conhecimento maior, porque eu escutava e já ficava em pânico. Eu não queria sair de casa, não queria conhecer ninguém, não queria comer, não queria fazer nada. Depois que eu fui para o centro dos diabéticos, que o senhor me encaminhou, lá tem um tratamento muito bom, que poderia ter em Horizonte, que ia facilitar muito. Porque até hoje, em 14 anos que eu tenho diabetes, eu nunca fiz acompanhamento da minha doença em Horizonte, porque é muito leigo lá, sabe? Aquele tratamento básico, que, tipo, a minha insulina é diferente daquela que a gente recebe no posto. Então, às vezes eu chego num médico para me consultar, um clínico geral, não é todos que sabem daquela insulina que eu tomo. Então, pode estar receitando um medicamento que ele não conhece muito ao certo. Tem que ser aquele um especialista mesmo, sabe? E assim, a diabetes hoje em dia, muitos veem uma doença só de idosos, mas vem crescendo muito crianças. Tem criança que já nasce com diabetes, né? Imagina uma criança que tem uma infância ali, não poder aproveitar parte da sua vida, não poder ir num aniversário, não poder comer uma coisa que ela quer. Então, o tratamento do diabetes hoje em dia é um pouco assim, resquício. Quando eu chego, a pessoa fala assim, nossa, tu não pode comer nada, né? Mas eu acabei de falar ali, que a gente estava tendo uma conversa ali, e eu acabei de falar assim, não, eu tenho uma vida normal, eu me alimento o que eu quero, eu como o que eu quero, porque eu sei o meu tratamento. Eu faço uma contagem de carboidrato, eu posso viver normal. Antes não, antes eu me via uma pessoa frágil, que eu não poderia fazer nada, que eu não poderia viver como as outras pessoas. Mas hoje em dia não, eu vivo normal, eu trabalho, faço academia, eu vivo normal, saio. Então, hoje em dia é bem mais fácil, né? Depois do conhecimento, pesquisando ali, vendo outras pessoas, outros jovens, que para mim era uma doença que, nossa, jovem não tem isso. Eu escondia. Na escola ninguém sabia. Imagino. Ninguém, só tinha duas professoras que sabiam, porque eu desmaiava muito. Eu não queria me alimentar porque eu tinha vergonha de me alimentar, porque para alimentar eu tinha que tomar insulina. E eu não queria que ninguém me visse, que o pessoal via já, nossa, ela já está tomando, o que é isso? Ela está se furando, a pessoa já ficava meio assustada, então eu não gostava. Hoje em dia não, estou aqui de boa, tiro a minha insulina da bolsa, aplico, faço a contagem normal, porque isso vem da gente mesmo. Se eu me olhar e me ver como uma aberração, os outros vão me ver assim. Agora, se eu me fazer normal aqui, é como se fosse um comprimido. Se eu preciso tomar um comprimido de 8 em 8 horas, eu vou tomar minha insulina conforme eu vou me alimentando. E hoje em dia é mais tranquilo. E eu achei muito bom essa nossa oportunidade, justamente para a gente poder clarear esses conhecimentos, né? Primeiro, a história do acesso ao profissional de saúde, que tem que ser Sim. pleno,
né? A gente não pode aí ter dificuldade com relação a isso, né? E eu noto, quando a dona Ana me falou isso em casa, foi o que mais chamou a atenção a ela, foi a facilidade que ela teve de conversar com outro médico que não era o médico da área dela. Né? E que a gente quer muito, viu? Assim, como gestor, como, se Deus quiser, tendo a oportunidade de transformar o nosso município, que isso possa ocorrer de uma forma normal, natural, sem assim, para que não haja tantas pensamentos, olha, isso aí é uma coisa muito difícil. Não é para ser assim, é para ser uma coisa fácil. Você ter acesso ao profissional, principalmente em casos assim de crianças, aí pontualmente o seu caso, não era um caso para ter dificuldade de falar com o médico do posto da época, independente, né, do que tenha ocorrido exato. Eu não sei o que foi que houve, não sei se o profissional estava de férias ou não sei se o profissional estava lá ou não, eu não sei se tinha acabado. A senhora lembra qual foi o motivo? Eu não lembro. Só sei que a médica pediu urgentemente, né? Que eu achasse o senhor. Pronto, como a gente não tem acesso a essa informação, mas o fato é que podia estar de férias, né? Que é um outro assunto que a gente traz muito. Olha, a doença não tem férias. Entendeu? Aqui provavelmente devia estar de férias, por isso que porque o natural é que ela tivesse, olha, procura o seu posto de saúde e tal, e por aí vai, né? Tocaria o barco. Mas o profissional de férias, quem é que ia cuidar? Ela ia esperar um mês, que hoje o horizonte é assim, né? Um caso desse, se fosse para ser resolvido no posto de origem, o profissional tivesse de férias, só daqui a um mês, ou quando o profissional tirasse. E a gente entende que quem tira férias tem todo o direito de tirar férias, porque é um direito do trabalhador, do servidor, e eu sou servidor, sou trabalhador, a gente tem que saber os nossos direitos sim, e exigir que eles sejam cumpridos, mas a população não pode padecer. Então o gestor tem que ir lá colocar um substituto. Esse é um ponto. Assim, porque eu falo muito para ela, para a gente é uma coisa que é grandiosa, é uma coisa que eu cresci com essa gratidão, cresci sabendo assim, ó, quem te ajudou foi o doutor Alexandre. Então, desde pequena, eu já sei disso, entendeu? Por isso que quando eu contei para o senhor, aquela relação mesmo de emoção, porque realmente eu cresci com essa gratidão. Mas é algo que era para acontecer sempre, assim, né? De forma assim, natural. Pra gente é grandioso, é uma coisa emocionante. Mas para o senhor fez só o seu papel. Então, talvez assim, eu falava assim, talvez ele nem lembre, porque é uma coisa cotidiana dele, ele é acostumado a fazer. Mas para a gente é muito difícil ter uma coisa dessa acontecendo. Se não for da sua área, você vai ter que esperar um mês para o seu médico da sua área aparecer para você fazer a consulta. E a gente vai trabalhar muito, Tainara, e a gente vai trabalhar muito, Ana, para mudar essa consciência. Né? O paciente, o cliente, ele é do Horizonte. Obviamente que ele está particularizado a uma área geográfica, mas aqueles que necessitarem daquela área, se lá não tiver acesso, alguém terá que prontamente responder. E eu acho que esse e você resume isso em empatia. Se você é empático, eu já discuti isso em outras conversas, se você se colocar, por exemplo, o médico, o enfermeiro, o dentista, o profissional de saúde, o técnico, se colocar no lugar da dona Ana, iria entender a necessidade urgente dela e iria ajudar. A gente precisa estimular esse sentimento. Então, assim, obviamente, para mim, eu escuto muito essas histórias e eu fico sempre muito grato, obviamente, entendeu? Mas eu fico martelando, mas isso tem que ser normal, entendeu? Isso tem que ser o dia a dia, né? E a gente traz uma outra questão contigo, Tainara, que é o desconhecimento sobre o diabetes tipo 1 e a dificuldade que é conviver em Horizonte com um tratamento adequado. E a gente vai batalhar muito e quer chegar lá para que essa sua realidade, né, não ocorra com as outras crianças que estão no nosso município precisando disso. E a gente possa trazer, né, todos os profissionais que estão no Centro de Diabetes, a gente tem no município de Horizonte, precisa organizar. Né? Você tem um nutricionista, você tem um médico, você tem um enfermeiro, você tem um estomaterapeuta, você tem um cirurgião vascular, você tem tudo isso. Agora as pessoas têm que ter esse conhecimento mais voltado para o público infantil, que aí você tem que trazer um endócrino que tenha habilidade com criança, um endócrino infantil, e tudo isso é coisa palpável, é coisa que dá para fazer, é coisa que dá para você montar um serviço para cuidar bem dessas pessoas e, de fato, fazer o que a gente se propõe, que é cada vez deixar as pessoas com mais autonomia e um melhor serviço de saúde sem precisar
está fora da nossa cidade. Então, assim, eu queria agradecer, finalizar aqui, agradecer a vocês, mas a gente conversa aqui sobre 2 assuntos fundamentais. O primeiro assunto, repito, né, é importante a gente deixar muito claro para a nossa população de Horizonte, o acesso facilitado. Isso a gente faz ampliando os horários de atendimento e ampliando, inclusive, os que estarão abertos aos finais de semana e feriado. E conscientizando cada vez mais os profissionais que essas situações elas devem ser tratadas com presteza. Estou de férias, não tem nenhum problema. O gestor vai lá e põe um profissional no lugar. Esse é um ponto. O outro ponto é a sua vida, a sua realidade. Todas as dificuldades que você teve, que graças a Deus e aos conhecimentos que foram passados a você em um serviço de ótima qualidade, que é o Centro de Diabetes Infantil, você está aí ajudando a dizer para outras pessoas que, olha, pessoal, eu tenho uma vida normal. E é para ser assim. E é para ser assim. Então, assim, eu quero muito agradecer a vocês, deixar aqui um forte abraço e que mais histórias como essa sejam divulgadas para que a informação sobre o conhecimento do diabetes possa ser tratado exatamente como são tratadas uma boa parte das nossas doenças. Vamos lá, conviver, cuidar e ter uma vida exatamente como é que você tem. Eu quero lhe parabenizar por ter absorvido esse conhecimento. Obrigada. E está tocando a sua vida de forma normal, tá? Muitíssimo obrigado a vocês duas. Parabéns pela história, parabéns pelo aprendizado e estarei sempre à disposição de vocês. Muitíssimo obrigado às duas. Um beijo grande. Agradeço, viu? senhor. A gente Eu agradece sou muito demais. grata mesmo, muito grata. Amém, Há amém. 14 anos que queria conversar com o senhor sobre isso aí. Hoje eu tive a oportunidade. Fez parte da nossa história. História legal. Muito bom. Obrigado mesmo, viu, pessoal? Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Obrigado, viu?